Olá, hoje nós vamos falar de um fenômeno natural que ocorre na Terra, que é responsável pela manutenção do equilíbrio térmico e, obviamente, da vida em nosso planeta, que é o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Ele é vilão ou ele é mocinho? Fazendo analogia aí cinematográfica. Bom, o efeito estufa nada mais é do que o aquecimento do nosso planeta, a manutenção do calor aqui na superfície da Terra. Vocês sabem o que é uma estufa? Todo mundo já viu uma estufa. Você vai num bar, num restaurante, numa lanchonete, tem aquele aparelhozinho lá, aquela maquinazinha, onde fica os salgados, o quibe, o pastel, a coxinha. E quando você pede, eu quero uma coxinha dessa, o cara tira, ela vem quentinha. Então aquilo é uma estufa. Aquilo é uma espécie de forno de baixa temperatura só para manter o alimento ali equilibrado, quentinho e não deixar que ele se deteriore, nem tome uma aparência feia, senão o consumidor não vai querer, certo? E você pode consumir ele no momento exato. Bom, vamos voltar agora para o nosso planeta. Como ocorre esse efeito estufa na Terra? Como é que essa temperatura é mantida equilibrada aqui na superfície? Nós falamos no nosso último vídeo que a luz do Sol é responsável pelo aquecimento da Terra. Então, a luz da nossa estrela, que nós chamamos de Sol, ela chega os raios solares, com toda a sua energia até o nosso planeta. Só que antes de ele chegar na superfície, ela passa pela nossa atmosfera, que é a camada de gases, que fica ao redor do nosso planeta, que encobre o nosso planeta. O que ocorre então com essa luz solar quando ela passa pela atmosfera? Parte dela é filtrada. Então, grande parte daquela energia radioativa que vem do Sol, ela não chega até a superfície, ela se dissipa e vai para o espaço. Então, raios altamente prejudiciais à vida, como a radioatividade gama, beta, ela não consegue, alfa, não consegue chegar até a superfície, porque a nossa atmosfera nos protege dessa radiação solar. Bom, mas parte do calor chega, óbvio. E esse calor, quando chega na superfície, ele vai aquecer o nosso planeta. Bom, após aquecido aqui a superfície, parte desse calor ele vai se dissipar para o espaço. Outra parte vai ficar aqui dentro, porque a própria atmosfera não vai deixar que o calor todo fuja, todo se dissipe. Então, nosso planeta se mantém quente. Se não ocorresse isso, nós seríamos um Marte da vida. Um planeta onde os dias são extremamente quentes e a noite muito geladas. Porque com uma atmosfera muito rarefeita, toda a luz do Sol, a radiação solar chega extremamente violenta sobre a superfície marciana. E à noite, o calor se dissipa todo para o espaço e o planeta fica gelado. Então, o nosso efeito estufa aqui na Terra, dada a densidade que a nossa atmosfera possui, nos protege da radiação que vem do Sol, deixa passar parte da luz que vai incidir sobre a superfície e manter nosso planeta aqui dentro, quentinho, certo? Bom, nesse caso o efeito estufa é mocinho, ele mantém esse equilíbrio térmico, sim, mas quando é que ele passa a ser bandido? Ou ele passa a ser bandido em determinado aspecto, sim, mas não por culpa da natureza em si, mas por culpa de uma interferência externa. Qual é essa interferência externa? As atividades humanas, as atividades antropocenas, como costumam se dizer, ou seja, as atividades realizadas pelo homem. Como é que isso ocorre? Em outros vídeos nós trataremos com mais detalhes desse assunto, mas eu vou fazer uma pequena explanação agora. A atividade humana joga uma série de gases na atmosfera, tornando ela mais pesada e mais densa. Quais são esses gases? Bom, todos aqueles gases que escapam das descargas dos automóveis, principalmente o dióxido de carbono, o CO2, todos os gases que são jogados na atmosfera pelas chaminés das indústrias,
das fábricas, né, das indústrias, e outras atividades humanas, como, por exemplo, a queimada das florestas, que jogam também bilhões de toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Então, a nossa atmosfera vai ficando mais densa, cada vez mais densa, mais carregada, mais pesada, e aí o calor não consegue se dissipar para o espaço, e ele fica aqui dentro, aumentando a temperatura da estufa. Imagine se você fosse o dono da lanchonete e tivesse uma estufa, seus salgadinhos estão ali, todos em equilíbrio térmico, tudo quentinho ali, você vai aumentar a temperatura, ia queimar os salgados, obviamente, ia torrar tudo. É a mesma coisa que acontece na Terra. Se você fecha a tampa, não deixa que o calor se dissipe, ele fica aqui dentro. Esse calor aumenta, a temperatura aumenta. Obviamente, como a temperatura, nós já vimos no vídeo anterior, que é fator primordial na formação do clima, o clima muda. Alterou a temperatura, alterou o clima. Esse aumento da temperatura é que nós chamamos de aquecimento global, ou seja, o globo, a Terra, está sendo aquecida. Porque é bom nós lembrarmos que a Terra é redonda, ela é um globo, ela não é plana. Plana é a cabeça, de alguns acham que a Terra é plana. Aliás, a cabeça não, o cérebro, né? E aí vai a minha crítica. Se a Terra fosse plana, o Sol incidiria, a luz solar, sobre a Terra como um todo. Não haveria dias e noites. Ela o tempo todo estaria recebendo o Sol. Só seria dias. Mas por que as noites e os dias acontecem? Porque a Terra gira e, como ela é redonda, ora ela vai sendo iluminada de um lado, ela gira, vai sendo iluminada do outro. Um outro aspecto interessante que a gente pode fazer essa conotação em relação à curvatura e ao arredondamento da Terra, na realidade o formato que é da Terra é geoide, né, que é o nome que se dá para formar o design, a forma da Terra, né, geoide, ela também provoca variações nos climas do planeta. Como? Ora, redonda, e como a Terra está no espaço inclinada, voltada para a sua estrela, né, para o Sol, em que ela orbita, a luz solar incide e tende a bater sempre no meio da Terra com mais incidência, com mais força, e menos nos polos, exatamente por causa dessa curvatura que a Terra tem. Então, aí tem dois fatores, a inclinação do eixo da Terra em relação à estrela e a curvatura dela. Aí nós temos áreas muito quentes, que é o meio da Terra, a região do Equador, áreas mais temperadas, né, onde os climas são amenos, e áreas geladas, que são os polos terrestres. A Terra é arredondada, é curva, certo? Voltando ao aquecimento global. Então, esse aquecimento eleva, né, a elevação da temperatura. Acredita-se que a temperatura nos últimos 100 anos já subiu mais de 1 grau dentro da sua normalidade, dentro do seu equilíbrio. E que as nossas atividades continuam aumentando essa temperatura. Então, há uma tendência de mudanças climáticas, né, violentas em relação a esse aquecimento. Bom, nos próximos vídeos, pessoal, nós vamos falar mais a respeito da questão do aquecimento global, né? E que hoje nós vimos que o efeito estufa, embora seja um fenômeno físico natural do nosso planeta, produzido por esse conjunto de elementos que formam o sistema Terra, ele vem sendo alterado. A estufa vem tendo sua temperatura, com um botãozinho aumentado. E isso vem prejudicando o nosso clima e fazendo, né, alterações graves nele. O que vai, obviamente, suscitar consequências e efeitos danosos para a nossa sociedade, para as outras espécies, né, que vivem no planeta. E isso a gente vai ver na continuidade dos nossos vídeos posteriormente, tá bom? Hoje eu deixo aqui um abraço para vocês, mais uma vez, peço a vocês que deem o joinha aí, deem o like aí, se gostaram do nosso vídeo, não é isso? Ajude a gente a poder divulgar mais o nosso conhecimento, convide pessoas para se inscrevam e convide pessoas para se inscreverem em nosso canal, contribua para que a gente possa levar o conhecimento, a informação segura, verdadeira
para mais pessoas, para um maior número de pessoas da nossa sociedade. Assim a gente evita a ignorância e evita a estupidez. Valeu? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.